Quem não tem domínio sobre si mesmo não tem liberdade. Friedrich Nietzsche. Você já se perguntou por que o silêncio tem tanto poder? O que é que realmente acontece quando você escolhe se afastar, quando decide não correr atrás de uma pessoa, especialmente quando ela parece inabalável? Ela está sempre rodeada de opções, de elogios, de atenção, parece imune a qualquer afastamento, certo? Mas e se eu te dissesse que, mesmo em meio a essa ilusão de controle, o impacto do seu silêncio pode ser a força mais poderosa de todas? Agora, antes que você comece a pensar que estou falando sobre ser frio ou distante, deixe-me esclarecer. O silêncio não é sobre desinteresse ou ignorância, e sim sobre autocontrole. O autocontrole que coloca você no centro de seu próprio poder. Porque quando você decide não preencher os espaços vazios com palavras, gestos ou mensagens ansiosas, você cria uma dinâmica onde não é mais o outro quem tem o poder de controlar suas reações, é você. Mas por que isso funciona tão bem? Quando você escolhe se afastar de alguém que aparentemente tem todas as opções do mundo, você não está dizendo "eu não me importo". Você está dizendo "eu me importo o suficiente para não me perder por você". E esse afastamento, essa decisão de não se mover sob pressão emocional, começa a criar um espaço de reflexão. Ela começa a se perguntar: por que ele não está correndo atrás de mim? O que ele sabe que eu não sei? E é isso que quero que você entenda de imediato. O silêncio verdadeiro, aquele que nasce do autocontrole e não do orgulho, coloca um espelho diante de vocês dois. Você não está apenas se afastando, você está se permitindo enxergar com mais clareza e, mais importante ainda, está criando espaço para que ela também veja mais claramente. O que você está dizendo, sem palavras, é que você não se submete a jogos emocionais, que sua atenção não é dada a qualquer um e que seu tempo e energia valem mais. Se você ainda está aqui, continue comigo. O que vou compartilhar com você agora pode mudar completamente a forma como você encara a dinâmica dos seus relacionamentos. E vou te contar exatamente o que acontece quando você decide se afastar, mas de uma forma consciente e estratégica. Antes de mergulharmos mais fundo, faça uma pausa rápida. Se você está começando a perceber que o silêncio tem mais poder do que imaginava, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a continuidade dessa jornada. E, se você acredita que outros homens podem aprender com essa reflexão, compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa ideia de autocontrole e respeito próprio. Quando você começa a praticar o silêncio, não está apenas escolhendo não falar, você está comunicando muito mais do que palavras podem dizer. O impacto do seu afastamento emocional reverbera mais profundamente do que qualquer gesto ou palavra bonita poderia alcançar. Você cria um tipo de vácuo emocional, um espaço onde o ego da outra pessoa precisa enfrentar a realidade, a sensação de perda de controle. E o que acontece quando o ego é desafiado? Ele começa a questionar tudo. Ela começa a perguntar: por que ele se afastou? Eu fiz algo errado? Será que ele não me quer mais? Esse tipo de autocontrole emocional faz com que o outro comece a analisar o próprio comportamento. Ela não pode mais se apoiar em sua presença constante, e a falta de atenção a obriga a confrontar suas próprias inseguranças. Isso a faz olhar para trás e se perguntar: eu realmente sabia o que tinha quando ele estava por perto? A dor da rejeição não é só sobre o fato de você não estar mais lá, mas sobre o vazio que você deixa quando se retira. E esse vazio é poderoso, porque é no silêncio que as dúvidas começam a surgir. Ela começa a revisar mentalmente o relacionamento, os momentos bons que teve com você, e como ela, muitas vezes, não valorizou o que tinha. A perda só aumenta o valor do que se foi, e com isso, o ego dela tenta lidar com a dor da perda. Mas, no fundo, o que ela está realmente experimentando não é só dor. Ela está começando a perceber que não pode controlar você. Ela está sendo forçada a refletir sobre a fragilidade de sua própria identidade nas relações. Essa é a primeira lição poderosa que ela aprende quando você se afasta com intenção. A autocontrole não é uma tática manipulativa. Ele é uma ferramenta de respeito. Você não está tentando fazer ela sentir sua ausência. Você está apenas dizendo: eu sou inteiro por mim mesmo, e você também precisa ser. Agora vamos entender um pouco mais sobre como o silêncio atua como um espelho.
Imagine que, ao se afastar, você está criando um espaço em que ela precisa olhar para si mesma. E o que ela vê? A sombra das suas próprias inseguranças. As questões não respondidas sobre quem ela realmente é, sem os outros ao redor dela para validá-la. É aqui que entra a verdadeira transformação. O afastamento não apenas desafia a pessoa a refletir sobre você, mas também sobre si mesma. Ela começa a questionar suas próprias escolhas, seus próprios padrões e o que realmente quer em um relacionamento. Esse processo de reflexão é poderoso, porque o silêncio que você exerce a força a enfrentar a sua sombra. A verdade é que nós, como seres humanos, tememos o silêncio, porque ele revela o que está escondido. O que ela vai descobrir enquanto busca respostas para o porquê do seu afastamento é que talvez a verdadeira questão seja ela mesma. As inseguranças dela, as dependências emocionais, as projeções que ela fez em você, tudo começa a vir à tona, e esse processo de autoconhecimento não pode ser ignorado. Ele faz com que ela se questione: será que eu estou me perdendo em expectativas irreais? Agora você pode estar se perguntando, mas Tassi, isso parece um jogo, não é manipulação? Não. Quando você pratica o silêncio com autoconsciência, não está manipulando, está preservando seu próprio poder. O silêncio não é uma tática para mexer com a mente da outra pessoa. Ele é uma forma de preservar o que é genuíno em você. E aqui está o truque. Quando você se afasta de forma respeitosa e com intenção clara, você mostra a ela o valor de quem você é e o valor da sua energia. Você não está jogando, você está apenas fazendo uma escolha consciente sobre como gastar seu tempo e sua atenção. Agora, se você está pronto para começar a usar o silêncio como ferramenta de poder, eu quero que você faça uma escolha. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar dessa mensagem. Estamos criando uma comunidade de homens conscientes que entendem o verdadeiro valor do silêncio, e você faz parte disso agora. Comente abaixo qual parte dessa reflexão mais ressoou com você. Já usou o silêncio de forma estratégica em sua vida? Eu adoraria ouvir suas histórias e como o autocontrole emocional tem feito diferença na sua jornada. Agora que você entende o impacto profundo que o seu silêncio pode ter, é hora de explorarmos o que realmente acontece quando você escolhe se afastar. O que você provavelmente ainda não percebeu é que, embora o silêncio seja uma forma de preservar sua energia e controle emocional, ele também revela muito sobre quem você realmente é e o que você espera de um relacionamento. A seguir, vamos olhar para os movimentos internos que acontecem quando você decide se afastar e se tornar um homem de verdade em um nível emocional e psicológico. Porque a verdade é que o silêncio tem um poder maior do que você imagina, especialmente quando ele é feito com intenção clara e autoconsciência. Quando você começa a se distanciar, pode parecer que a outra pessoa se sente perdida, mas, na verdade, o que está acontecendo é uma revelação mútua. Ambos começam a perceber o que estava escondido sob as camadas superficiais da dinâmica entre vocês. O seu afastamento é mais do que uma resposta emocional. Ele é uma afirmação de sua independência emocional, algo que muita gente não tem a coragem de praticar. Mas para que o silêncio realmente funcione a seu favor, você precisa entender os efeitos psicológicos que ele cria. Por exemplo, ao se afastar, o primeiro impacto que você causa nela é o sentimento de rejeição. O cérebro humano responde a esse tipo de afastamento como se alguém importante tivesse saído de cena. Isso causa dor emocional, especialmente se a outra pessoa tem o ego alimentado por atenção constante. E aqui está o truque. A dor da rejeição é uma oportunidade para que ela comece a refletir sobre seu próprio comportamento, seus próprios padrões. O afastamento cria um vácuo emocional, e esse vazio não é apenas desconfortável, ele força a reflexão, a autocrítica e, mais importante, a transformação. A segunda reação comum quando o silêncio entra em cena é o medo da perda. Esse é o momento em que ela começa a imaginar que você pode ter ido embora para sempre. E é justamente esse medo que desperta nela uma nova consciência sobre o que ela realmente perdeu. Não é só a pessoa que se afasta, mas a ideia de perder o controle sobre a situação. Esse medo é um despertar psicológico. Ela começa a revisar o relacionamento e, muitas vezes, percebe que não valorizou o que tinha até ser confrontada com sua ausência.
O terceiro movimento é o que eu chamo de curiosidade irrequieta. Quando você decide se afastar, ela começa a investigar. Ela vai olhar suas redes sociais, seus status, talvez até falar com amigos em comum. A mente dela vai tentar buscar respostas para preencher o vazio deixado pelo seu afastamento. Esse movimento é natural e é um reflexo da necessidade de controle que ela ainda tem. Mas você sabe o que isso realmente significa? Ela não está buscando por amor, ela está buscando poder. E é nesse ponto que você deve se manter firme. A tentação de responder ou justificar sua decisão pode ser grande. Você pode se sentir pressionado a esclarecer o que está acontecendo. Mas aqui está a chave. Quando você cede a essa pressão, você perde o controle da situação. O silêncio tem o poder de mudar a dinâmica, porque ele te coloca em uma posição onde você não reage emocionalmente, mas age com intenção clara. É isso que separa um homem que se perde no jogo emocional de um homem que mantém a calma e permanece centrado em sua própria verdade. É claro que, quando o silêncio se prolonga, as coisas podem se tornar ainda mais desafiadoras. A mente dela vai começar a se perguntar: será que ele está com outra pessoa? O que estou fazendo de errado? Eu perdi minha chance com ele? Esse é o ponto em que ela começa a sentir um desespero emocional, uma necessidade de recuperar o controle, de restaurar o que foi perdido. Esse é o momento em que ela vai tentar testar seus limites. Esses testes emocionais podem aparecer de várias formas. Ela pode começar a enviar mensagens ambíguas, tentando ver como você vai reagir. Pode tentar reconectar-se com você apenas para testar a qualidade do seu silêncio. E aqui, meu amigo, é onde sua disciplina emocional vai ser posta à prova. Você precisa manter sua postura. Cada resposta que você der, cada gesto deve ser medido. Não se deixe ser arrastado pela emoção do momento. O que você está fazendo é mais do que simplesmente se afastar. Você está redefinindo a forma como as relações funcionam em sua vida. Agora, o maior teste de todos, o mais importante, é quando ela começa a interpretar seu silêncio como manipulação. Aqui, a tentação de explicar suas intenções pode ser grande. Você pode querer dizer: eu não estou manipulando, eu só preciso de espaço. Mas não se engane, essa é uma distração emocional. O silêncio não é manipulação, o silêncio é liberdade, ele é uma afirmação do seu próprio valor. E quando ela começar a pensar que você está manipulando, você tem que se manter firme. Isso é um teste, o teste de quanto você acredita na sua própria posição emocional. Tudo isso leva a uma conclusão clara. Quando você escolhe o silêncio, você não está jogando um jogo emocional. Você está defendendo a sua paz de espírito e se mantendo fiel aos seus princípios. Cada passo que você dá em direção a essa liberdade emocional, cada vez que você se afasta de maneira intencional, você sustenta sua integridade e mostra a si mesmo que você não precisa de ninguém para se sentir completo. A seguir, vamos explorar como esse processo de autocontrole emocional não é apenas uma questão de relacionamento, mas de autodescoberta e crescimento pessoal. Como cada movimento, cada interação e cada silêncio que você pratica te aproxima mais da pessoa que você está destinado a ser. Vamos analisar mais profundamente o que acontece quando você começa a entender seu verdadeiro valor e como isso transforma a sua vida. Mas antes, se você já está sentindo o impacto dessas ideias, não perca a chance de começar agora. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com os amigos. Seu apoio ajuda a construir uma comunidade forte de homens que, assim como você, estão prontos a se tornar os mestres de suas emoções. Vamos seguir juntos nesse caminho de autossuficiência emocional e disciplina verdadeira. O caminho para a liberdade começa aqui, agora. Agora que você já sabe como o silêncio afeta a dinâmica entre você e ela, vamos falar sobre como você começa a se transformar nesse processo. Porque, meu amigo, o que você talvez não tenha notado ainda é que o seu afastamento não é só um ato de preservação pessoal, mas uma verdadeira ferramenta de transformação emocional para ambos. Quando você se afasta, o efeito não é só no outro, mas em você também. O que acontece a seguir é uma jornada de autodescoberta e autocontrole que pode mudar tudo, desde sua percepção de si mesmo até a forma como você se relaciona com o mundo. Você já deve ter notado que o silêncio, além de ser um poder emocional, é também uma arma psicológica. Isso porque, no fundo, ele força a reflexão, não só nela, mas também em você.
Quando você se retira, você não está simplesmente escapando de uma situação ou buscando manipular alguém. Você está, de fato, criando um espaço para refletir sobre o que realmente é importante para você. O que é significativo em uma relação? O que você realmente precisa e quer de outra pessoa? E o mais importante, qual é o valor que você se dá? Quando você se afasta, você começa a enfrentar sua própria solidão. E essa solidão não é um vazio desconfortável, ela é uma oportunidade de reavaliação. Um homem que tem o controle emocional suficiente para se distanciar e, em vez de se desesperar, começar a se reconstruir internamente, encontra nesse processo uma força silenciosa que poucos realmente alcançam. Esse silêncio revela suas próprias fragilidades, suas inseguranças e, claro, suas forças. Mas o que você faz com essa revelação é o que define o homem que você se tornará. Por exemplo, pense sobre a última vez que você se afastou de alguém ou de uma situação em que você se sentiu desvalorizado. Como você se sentiu ao começar a praticar esse silêncio? Inseguro? Ansioso? Ou talvez, ao contrário, mais forte? Essa é a parte crucial da jornada. O silêncio não é só sobre a ausência de palavras, mas sobre como você preenche esse espaço com autoconsciência. Cada momento de silêncio é uma oportunidade de crescimento. O que você faz nesse período de afastamento determina se você continuará se perdendo nas interações emocionais ou se tornará o homem imbatível que mantém sua paz mesmo quando o mundo ao seu redor tenta causar caos. E enquanto você se afasta, um movimento interessante começa a acontecer. O medo da perda que ela começa a sentir não é só sobre você. Esse medo é um reflexo do que ela tem medo de perder em si mesma. A ideia do controle, o ego que precisa ser alimentado constantemente e a validação externa que ela busca. Mas o que você faz ao se afastar é devolver esse controle a ela, sem ser manipulado. Você não está tirando dela, você está simplesmente preservando seu próprio valor, que é o verdadeiro presente que você oferece. Aí entra o movimento da curiosidade irrequieta. Você pode perceber que ela começa a procurar respostas. Ela observa suas redes sociais, seus comportamentos, até tenta sondar seus amigos em comum. Isso não é porque ela quer necessariamente estar com você, mas porque o silêncio e a ausência de controle começam a mexer com o ego dela. Ela começa a se questionar sobre o que perdeu, mas também sobre quem ela é sem você. Isso é fundamental. Quando você não cede à tentação de dar respostas imediatas ou de voltar correndo para explicar sua ausência, você está colocando uma parede invisível de autodisciplina emocional entre vocês. O que ela busca agora não é uma explicação ou um conforto, mas a sensação de que ela pode controlar a narrativa. E é aí que você deve manter-se firme. E aí, meu amigo, vem o desafio final. A próxima etapa é o confronto com a realidade interna dela. Ao se afastar, você começa a forçar uma reação emocional nela que pode ser conflituosa. Ela pode sentir a dor da perda e, simultaneamente, o alívio de ver que você não está mais à disposição. Esse é o momento em que ela vai começar a se perguntar: será que essa relação vale a pena? Ou talvez mais importante ainda, será que eu estou me sacrificando por algo que não vale o esforço? Você pode sentir nesse momento uma tentativa de manipulação vinda dela. Ela pode começar a testar seus limites, enviando mensagens, dando sinais de interesse, mas de forma vaga, como que tentando te puxar de volta para o ciclo emocional. Aqui é onde você precisa tomar uma decisão crítica. Se você ceder ao impulso de responder a essas provocações, você estará apenas voltando ao jogo emocional que está tentando evitar. Se, no entanto, você mantiver sua postura, se você responder com calma e respeito, sem se perder em explicações, você começará a reiniciar a dinâmica de forma muito mais saudável e equilibrada. Agora, o verdadeiro teste vem no momento em que ela começa a sentir que o seu silêncio não é uma manipulação, mas sim uma escolha consciente. A verdadeira força do silêncio é que, quando praticado com autoconsciência, ele não é um jogo de poder, mas uma afirmação de respeito próprio. O desconforto que você sente agora vai dar lugar a uma sensação de poder silencioso, porque você está aprendendo a preservar sua energia e a manter o controle emocional. Essa transformação não acontece de forma instantânea, leva tempo. Mas, à medida que você pratica o silêncio e se afasta das interações que não te agregam, você vai perceber que as coisas começam a mudar.
Você vai se tornar mais seletivo nas suas relações, porque você já não está mais buscando a validação externa. Você entende que seu valor é incondicional, e esse entendimento muda a maneira como você vê a si mesmo e como você se coloca no mundo. Você deixa de ser um espectador passivo da sua própria vida e começa a ser o autor da sua história. O silêncio te dá essa poderosa chance de transformação. E quando você percebe essa mudança interna, o impacto nas suas relações também se torna mais profundo. Quando você volta a interagir com os outros, não é mais como antes. Você já não está mais disposto a se perder por qualquer outra pessoa. Agora, você sabe o valor que tem. Você entende que o seu tempo é precioso e as pessoas ao seu redor precisam perceber isso. Não se trata de ser orgulhoso ou excessivamente distante. Trata-se de ser um homem equilibrado, que sabe se dar valor e que não vai mais tolerar o desrespeito, a manipulação ou as relações superficiais. Isso não significa que você vai se isolar ou se tornar um ermitão emocional. Significa que você vai aprender a escutar suas próprias necessidades e a respeitar seus próprios limites. Quando você começa a valorizar o seu tempo e sua energia, você cria um ambiente de autocuidado que te permite viver com mais clareza. Você já não se deixa levar pelos impulsos momentâneos. Agora, você tem uma estratégia emocional mais sólida, que é baseada no autodomínio, no respeito por si mesmo e na autodisciplina. Agora, a pergunta que surge é: como você se sente ao ser confrontado com a verdade do seu próprio silêncio? Porque a verdade é que o silêncio vai te confrontar. Vai te confrontar com suas inseguranças, com o medo da rejeição, com a solidão que vem com o afastamento. Mas também vai te confrontar com a liberdade que vem quando você deixa de se perder nos jogos emocionais. E, no final, quando você é capaz de aceitar essa solidão, você percebe que, na verdade, você nunca esteve sozinho. Você apenas estava construindo uma versão mais forte de si mesmo. Se você ainda não se deu conta, este processo não é sobre conquistar alguém ou fazer com que a outra pessoa te queira. Este processo é sobre você se tornar o homem que sempre deveria ter sido, alguém que tem controle emocional, que é capaz de tomar decisões conscientes, sem ceder às pressões externas. O afastamento não é para provar algo a alguém, ele é uma reafirmação da sua própria integridade, ele é um ato de respeito próprio. Quando você escolhe se afastar, você está demonstrando para si mesmo que seu valor é maior do que qualquer validação externa. A partir de agora, você precisa olhar para dentro de si e reconhecer o que o silêncio tem mostrado. O que você tem aprendido sobre si mesmo nesses momentos de afastamento? Quais padrões emocionais você tem quebrado? Como está o seu controle emocional diante das situações que antes te abalavam? Essas são as perguntas cruciais que vão guiar sua transformação. E, a partir desse ponto, a verdadeira liberdade começa. Não é apenas sobre se afastar de relações, é sobre se afastar daquilo que te prende emocionalmente, sobre romper os laços com o que não te serve mais e sobre caminhar em direção ao homem que você está se tornando. E quando você faz isso, você começa a se conectar de uma maneira mais autêntica com aqueles que realmente merecem sua atenção. Se você está pronto para continuar nesse caminho de autotransformação, não se esqueça de inscrever-se no canal, curtir e compartilhar esse conteúdo com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Não é sobre jogar ou manipular, é sobre preservar sua paz e construir a melhor versão de si mesmo. Estamos apenas começando e o que vem a seguir pode ser a chave para uma vida mais forte e equilibrada. Agora que você compreendeu o verdadeiro poder do silêncio e como ele impacta não só a dinâmica entre você e o outro, mas também a sua própria transformação interna, é hora de refletirmos sobre o que você realmente aprende nesse processo. O que acontece quando você abraça a solidão e se permite ser desafiado pela própria escolha de não se submeter a padrões emocionais antigos? O silêncio, afinal, não é apenas uma estratégia para lidar com os outros, é um caminho de autoconhecimento e crescimento pessoal. À medida que você se afasta e mantém sua postura, um novo tipo de clareza começa a emergir. Você começa a perceber quem você realmente é, longe das influências externas e das validações que antes buscava. E, ao fazer isso, você não está apenas se protegendo, mas se fortalecendo, tornando-se o homem que não se perde nas expectativas dos outros, mas que se mantém fiel a si mesmo. Este é o ponto de virada.
O verdadeiro valor do silêncio não está no que ele faz com os outros, mas no que ele faz por você. Quando você mantém o controle emocional e a capacidade de se afastar sem medo, você começa a perceber que, ao preservar sua energia, você está construindo uma vida mais sólida, mais autêntica. Você começa a atrair para si as pessoas que verdadeiramente respeitam seu valor, não pela pressão emocional ou pelo controle, mas pelo homem íntegro e equilibrado que você está se tornando. E não pense que isso significa que você vai se isolar ou fechar seu coração para o mundo. Não é isso. O silêncio não é sobre cortar os outros da sua vida, mas sim sobre dar espaço para que as coisas realmente aconteçam. Você deixa de se perder nas superficialidades e começa a construir relacionamentos mais profundos, onde a confiança e o respeito se tornam a base e não a validação constante. Agora, a questão mais importante: como você vai agir a partir daqui? Como você vai usar essa clareza e esse autocontrole emocional para moldar sua vida, para fortalecer sua identidade e para fazer escolhas mais conscientes nos seus relacionamentos? Quando você se afasta com propósito, você não está apenas deixando uma situação. Você está deixando para trás os velhos padrões, as velhas inseguranças que antes te impediam de ser quem você realmente é. A transformação acontece de forma gradual. Você pode achar que está apenas se afastando de uma pessoa, mas o que está realmente fazendo é se afastando de uma versão de si mesmo que estava preso a velhos padrões emocionais. E essa mudança é poderosa, porque quando você se permite essa liberdade emocional, você começa a perceber que não depende de ninguém para se sentir completo. Você começa a reconstruir sua identidade com base no que realmente é importante para você. E a próxima vez que alguém tentar te puxar para o antigo jogo emocional, você vai olhar para a situação e, com autocontrole, saber exatamente como reagir. Você não vai mais ceder à pressão. O silêncio, agora, vai ser a sua primeira escolha, porque ele é a chave para preservar seu espaço emocional e garantir que você não se perca nas armadilhas de expectativas externas. Agora, se você está realmente pronto para abraçar esse poder, para se tornar um homem com controle emocional, para não ser mais manipulado por ninguém e aprender a se valorizar, então é hora de tomar uma decisão. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo e junte-se a nós nesse caminho de autodescoberta e autocontrole. Não é sobre perfeição, mas sobre caminhar em direção ao seu melhor eu todos os dias. Comente abaixo como o silêncio já te ajudou em sua jornada emocional. O que você aprendeu sobre si mesmo quando se permitiu se afastar e criar espaço. Suas histórias podem ser a chave para o próximo passo na jornada de outro homem. Lembre-se, você não está sozinho nesse processo. E se você se sentir pronto para dar um passo ainda mais profundo, considere se tornar um membro e acessar conteúdos exclusivos que vão te ajudar a continuar evoluindo emocionalmente. Aqui, nossa missão é criar uma comunidade de homens fortes que se apoiam no autodesenvolvimento e no respeito próprio. O silêncio não é apenas a ausência de palavras. Ele é o caminho para encontrar sua verdadeira força e começar a viver com mais claridade e propósito. Então, olhe para dentro de si mesmo e lembre-se, o maior poder que você tem é o de escolher como se posicionar no mundo. E esse poder começa com o silêncio.